Que alegria poder voltar aqui, queridos, e poder falar a vocês através da palavra de Deus. A bem da verdade, a igreja central, ou a igreja do pastor Jurandir, ou a igreja Deus Vivo aqui do centro da cidade, é a nossa igreja. É a igreja que nós já aprendemos a conviver e a considerar como a nossa igreja, a igreja das nossas entranhas. Me lembro ainda por volta do ano 90, talvez 90 e eu acho que 2003 mais ou menos, no dia 7 de julho de 93, eu acho que é exatamente essa data, que nós inauguramos na Niterói 100, e a gente vinha orar e fazia campanha de jejum e oração, enfim. E depois de 20 anos, a gente volta e vê que a unção de Deus paira sobre esse lugar. E quem testifica isso dá um glória. Eu estava ouvindo a pregação do pastor Tiago ontem, e acompanhando trechos do culto ontem, e me apeguei a uma palavra que foi ontem ministrada, um trechinho, e que foi falado e tocou meu coração, quando o pastor Tiago diz assim, que a escolha de Deus não depende da nossa capacidade humana. Não são essas palavras, mas eu entendi a mensagem. E aquilo encheu meu coração, já estava cheio, mas transbordou meu coração. E eu estou aqui nesta noite cheio, pronto para derramar sobre você o que Deus entregou para mim através da sua graça. Estou muito feliz de te rever aqui, e mais feliz ainda em saber que você que está aqui tem fome de Deus, tem desejo de Deus e quer muito mais de Deus para a sua vida. Deus abençoe Marciana. Pastor Jurandir ele explicou a razão pelo fato de não estar aqui, mas eu sinto e sou franco em dizer, parece que não fica completo a gente estar aqui sem a presença do nosso pastor. Mas glória a Deus que ele está fazendo a obra, foi atender a nossa igreja de Andirá, e nós estamos aqui com a graça de Deus, junto com o Fiore, junto com o Júnior, e tendo esse privilégio de poder falar a você através desta conferência. Você foi escolhido. A minha pergunta para nós iniciarmos a palavra nesta noite é: você tem convicção que você é uma pessoa escolhida? Responda para você mesmo. Você tem convicção que Deus escolheu você? Responda para você mesmo. Eu não tenho dúvidas que tudo em Deus começa a tomar forma em nossa vida a partir do momento da conscientização pessoal de que eu sou um escolhido de Deus. É impossível Deus trabalhar num coração incrédulo. Na verdade, é impossível Deus usar um incrédulo. Deus só usa quem crê. Por isso que a Bíblia toda é permeada de referências da parte de Deus, cobrando de mim e de você fé. Sem fé é impossível agradar o pastor. É assim que diz a Bíblia. Sem fé é impossível agradar, e é necessário que todos aqueles que nele creiam que também ele é recompensador daqueles que o buscam. Então é importante entender que a nossa vida só faz sentido quando nós acreditamos na proposta que Deus faz quando Ele nos escolhe. Então eu estou muito feliz e sinto-me muito respaldado nesta noite, porque eu acredito que, sem exceção, todos nós que estamos aqui fomos escolhidos por Deus. Diga: eu fui escolhido. Agora, com dedo de profeta convicto, diga: você foi escolhido.
eu faço assim, eu uso essa palavra, não é palavras de efeito, mas quando nós verbalizamos aquilo que nós cremos, isso causa um estremecimento no reino das trevas. Sabe por quê? Primeiro, eu acredito em todas as expressões de fé que nós lançamos e verbalizamos. Segundo, eu acredito que o diabo e o reino das trevas é o ser mais medroso que existe e é o ser mais ousado que existe. Se ele percebeu que há um certo desvario em nossa fé, ele será ousado. Mas quando ele percebe que nós estamos expressando o que é verdadeiro dentro de nós, ele cai por terra diante das palavras de Deus na nossa boca. Então não fique titubeando, não fique desapercebido, não dê trela para o maligno, porque aquele que te escolheu é poderoso também para sustentar você diante dos embates da vida. Quantos crê nisso? Diga amém. Então eu quero como texto nesta noite, prometo ser breve. Eu prometo, mas não sei se eu garanto. Jeremias capítulo 1. Eu confesso que quando eu fui desafiado a pregar aqui na conferência, eu quase que tentei inventar uma desculpa. Verdade, fui tentado a dizer: pastor, eu sou um cara que não serve para pregar para jovem, tem um jeitão, e não, sei lá, eu tenho dificuldade. Mas o pastor Jurandir com aquele jeitinho pidoncho. Ô pastor. E aí então amoleceu meu coração, e ele até me vestiu hoje, irmão. E eu me deixei se moldar. Ele até falou: pastor, conferência jovem. Aí eu fui lá, irmão, peguei um tênis Vans. Aí ele pegou uma camiseta: pastor, tira essa camisa e vai lá. Aí ele escolheu para mim, para a pastora. Então eu estou aqui, irmão, com alegria. Pastor Jurandir é uma bênção de Deus. Eu o amo de coração. Quantos já acharam o texto? Então vamos ler? Vamos lá, sem delongas, né? Estou muito à vontade, irmão. Primeiro versículo: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada a cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho minhas palavras na tua boca. Amém. Meus irmãos, vou brevemente contextualizar esta palavra que eu tenho aqui para entregar para vocês. O profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, é o profeta mais impopular que eu conheço na Bíblia. O livro do profeta Jeremias é o segundo maior livro da Bíblia, porque contém
o maior número de profecias, mas todas elas, nenhuma delas foram acatadas e se cumpriram de maneira favorável para com o povo. O profeta Jeremias, apesar de ter sido escolhido antes dele ser formado, foi um profeta de mensagem dura, implacável. A mensagem do profeta Jeremias é a mensagem que, se hoje ele existisse aqui e pregasse, seria a que teria menos like na internet. Jeremias seria o profeta com menos seguidores. Ele seria o profeta que ia vender menos DVD, menos CD, porque a mensagem do profeta Jeremias é uma mensagem extremamente e absolutamente impopular. Diga impopular. Porque o profeta foi escolhido para agradar a Deus e não para agradar as pessoas. E o contexto que Jeremias está vivendo agora, ou seja, do seu chamado, da escolha de Deus para a vida dele, era um contexto no mínimo turbulento nas três esferas da vida do povo. Na esfera política, havia corrupção deslavada. Na esfera religiosa, a apostasia extrema. E na esfera social, a miséria dominava o poder econômico. Então havia uma catástrofe sem precedente, dominante na vida do povo. Como se não bastasse, as três potências maiores da época brigavam entre elas para saber quem seria a dona do mundo, a supremacia. A Babilônia guerreou contra a Síria e a destruiu. A Babilônia agora guerreia na batalha de Carquemes em 612 contra o Egito e destrói o reino do Egito. Agora a Babilônia, como senhora do mundo, se vira contra Jerusalém. E virando-se contra Jerusalém, há um propósito de Deus, de juízo, para falar com aquele povo. E é dentro desse contexto turbulento que o Senhor estava já chamando Jeremias no ventre da mãe dele. A Bíblia diz que Jeremias é um homem que nasce numa cidadezinha a 5 quilômetros a noroeste de Jerusalém, chamada Anatote. Eu fui ver na Bíblia o que significa Anatote, significa orações respondidas. E o nome Jeremias significa o enviado, ou o chamado. Aleluia, oh glória. Eu tenho que não me emocionar muito, porque já é quase 9 horas. Mas eu quero dizer para você algumas coisas importantes para você entender que Deus não se baseia no ambiente favorável para chamar quem Ele quer chamar. Deus não se baseia na vontade humana para escolher quem Ele quer escolher. Deus não está nem aí se a economia, se os aspectos geográficos, político, religioso, histórico está favorável. Não. O que Deus quer, Ele vai fazer e ponto final. Deus não se demove porque as pessoas correspondem favoravelmente à sua vontade. Deus não se deixa jamais moldar-se porque as sociedades, o homem com todas as suas estruturas está entendendo o seu propósito. Não, Deus é Deus, Ele não muda, Ele é o Senhor soberano, poderoso, glorioso, tremendo, verdadeiro, justo, santo, e Ele é Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jeremias, quando entendeu o seu chamado e a escolha que Deus faz, ele começa a objetar-se.
Ah, eu sou uma criança. Ah, eu não consigo. Ah, não vai dar, Senhor. Ah, quem sou eu? E Deus disse e repreendeu, dizendo: não diga assim, porque eu sou o que sou na tua vida, e ponto final. Eu paro um pouquinho para dizer para você, meu irmão, minha irmã, não importa se você nasceu em Anatote, não importa se a vilinha que você mora é a mais pobrezinha nos arrabaldes de Jerusalém, não importa se a tua família está entendendo o teu chamado, não importa se as pessoas que circundam a tua volta estão entendendo o mover de Deus na tua vida, não importa se a nação está mergulhada num caos, o que importa é que Deus e é soberano na tua vida, e ponto final. Oh glória, aleluia. Oh, acho que você não entendeu. Talvez você pense: não, eu vou estudar, eu vou falar inglês, francês, eu vou fazer tanta coisa, eu vou me preparar, fazer teologia. Tudo isso é importante, agrega e Deus usa. Mas deixa eu dizer para você, Deus não se baseia nas tuas capacidades, seus dotes, seus dons, seus talentos para escolher você. Ele vai usar todo o conhecimento, tudo que você tiver como recurso, Ele vai usar. Mas Deus não está dependendo das suas capacitações humanas. O que Deus depende é de um coração aberto, que entende a sua vontade, que ouve a sua voz, que está disposto, mesmo que sofra, a cumprir o seu querer e o seu propósito. Eu acho que tem gente aqui assim. Tem gente aí assim, dessa maneira? Aleluia. Se não, vejamos, eu vou falar para você. O pai do Jeremias era Ilquias, e a Bíblia diz que o Ilquias era sacerdote. E a Bíblia nos diz que Jeremias descende de uma família sacerdotal. Então todos geravam uma expectativa, dizendo: opa, o próximo da vez agora vai ser Jeremias, o sacerdote que vai ministrar aqui no templo. Então ele cresceu gerando essa expectativa na família sacerdotal. Mas enquanto todos pensavam: Jeremias vai ser o sacerdote, Jeremias vai ser sacerdote, Deus lá no céu dizia: Jeremias vai ser profeta, Jeremias vai ser profeta, Jeremias vai ser profeta. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas podem gerar expectativa a teu respeito. Você mesmo pode estar se preparando para ser o que talvez alguém diz que você vai ser. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: não importa o que as pessoas pensam, não importa as conjecturas que as pessoas fazem, você será aquilo que eu quero que você seja, e ponto final. Aleluia. Oh glória. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus chamou as coisas loucas, Deus chamou as coisas vis e desprezíveis, e aquelas que não são, para confundir as que são. E Paulo, ele diz assim: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele, não de nós. Aleluia. Ele te escolheu. Quem sou eu? Você é quem Deus te chamou. Aleluia. Você está entendendo, amém? Tem gente que se olha no espelho e ela mesmo detona ela. Eu já vi até alguém dizer: sai desse corpo que ele não te pertence, feiura. Ei, você é do jeito que você é. Você tem essa caricatura, você tem essa fisionomia, você tem esse jeito de ser, esse jeito de pensar. Você é único, você é alguém que Deus trouxe à existência para revelar na tua vida os propósitos dele. Pare de pensar o negativo, porque diz a palavra no versículo 5, projeta para nós, por favor. Note a expressão do versículo 5 que diz a palavra: antes que eu te formasse no ventre, eu te
conheci. Aleluia. Antes, diga antes. Aleluia. Sabe o que significa isso? E note que o versículo 4 diz assim, ó: veio a mim o quê? Não é Jeremias que foi, é Deus que veio. Uma coisa é eu ir a Deus, que é bom. Outra é Deus vir a mim. Aleluia. Oh glória. Você está entendendo isso? Uma coisa é eu desejar, uma coisa é eu pensar, uma coisa é eu querer, uma coisa é eu partir para cima. Outra é quando Deus se pronuncia ao meu respeito e parte para cima de mim. Ei, deixa eu dizer para você, deixa Deus partir para cima de você. Deixa Deus inundar a sua vida de revelação, de graça. A história do sucesso, eu posso usar o termo, a história da vitória do homem, não é porque o homem desejou Deus e correu atrás de Deus. A história sempre é Deus correndo atrás do homem. O homem estava no Éden, Deus vinha na viração do dia. O homem correu de Deus, Deus estava atrás do homem, levantou profeta, levantou reis, levantou juízes, depois mandou Jesus, depois mandou a igreja. Deus sempre está correndo atrás do homem. Ei, não corra de Deus, deixa Deus envolver a tua vida, deixa Deus inundar o teu ser, deixa Deus envolver você nesse ambiente de graça, deixa Deus encher você da unção. Seja diferente para a glória de Deus. Calabacharabagácia. Eu estou sentindo uma unção aqui, querido. Há um mover de Deus aqui. Oramastévia. Das que se rebate a caramachou. Eu estou entendendo que Deus quer dar um sacoalhão em nós. Chega dessa letargia. Chega desse trancafiamento. Deus deseja que você se coloque na posição, porque Ele deseja encher. Aleluia. Oh Deus, meu Deus, aleluia. Caicho. Me vem ao coração, mas quando Deus nos procura, é porque tem algo grande que vai acontecer. Quando Deus está à caça de nós, a Bíblia diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Em outro texto diz a Bíblia: o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O dia que Deus achou Davi, achei Davi, o homem segundo o meu coração. Ei, aleluia. Você foi escolhido. Ei, escolhido de Deus, não tenha medo. Ei, escolhido de Deus, não fuja ao propósito. Ei, escolhido de Deus, acredite. Ele já estava pensando em você antes de você existir. E a expressão é: antes que eu te formasse no ventre. Eu fiquei pensando, antes de ser formado no ventre, Deus já estava pensando no Jeremias. Às vezes a gente ouve expressões triunfalistas, expressões coach, e a gente fica pensando: puxa vida, esse pastor aí, esse pregador, está falando coisas assim muito. Mas é que é Deus que está dizendo. Antes, não é durante, é antes que você fosse formado no ventre, Ele já te
conhecia. Como que uma pessoa pode conhecer algo que não existe? Aleluia. Oh glória. Deixa eu fazer uma exposição aqui, preste atenção. A Bíblia nos diz que um dia todo mundo vai estar diante do Senhor para o julgamento. Aí a Bíblia nos conta uma parábola, a parábola da núpcia. Aí a Bíblia nos diz que então encheu a casa daquele rei, e lá dentro tinha alguém que foi chamado, mas não tinha qualidades para ser escolhido. E eu fiquei pensando, como é que uma pessoa entra na festa das bodas, e está lá dentro da festa das bodas, mas não foi escolhida, foi chamada, mas não foi escolhida, porque os servos que o rei mandou, eles foram chamar as pessoas, e encheu a casa, diz a Bíblia, mas lá dentro tinha alguém que não estava com vestes nupciais. De repente, nota-se que aquela pessoa era indigna para aquele ambiente. E aí então a pergunta: amigo, você está aqui dentro, mas você não tem vestes nupciais. A Bíblia diz que ele se emudeceu. Ele se emudeceu, não tinha argumento. Eu estou aqui. Aí o dono da festa diz aos servos: amarrai as mãos e os pés dele e lança nas trevas exteriores. Aí Jesus disse: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que eu quero dizer com isso? Jesus chamou, mas não pôde escolher. O que significa isso? Não significa porque você faz, porque nós professamos e falamos que Ele é maravilhoso, que nós somos escolhidos. É dura, eu temo a vocês que deram. Ser escolhido implica em posicionamento, aceitação de todas as palavras que Ele nos ordena. E quando Deus se dirige e diz assim: ó, eu te conheci, não significa que Deus apenas tem informações acerca de Jeremias. Conhecer aqui está além de ter informações. Lembra quando Jesus foi inquirir daqueles que expulsavam demônios, que curavam os enfermos? Aí Jesus diz assim: eu não vos conheço. Expulsava demônio, curava enfermos, fazia muitas coisas, mas Jesus disse: eu não vos conheço. Porque conhecer aqui é ter intimidade, conhecer aqui é ter relacionamento, conhecer aqui, mais que saber a respeito, é conviver. E o que eu quero dizer com isso? Deus já sabia de tudo na vida de Jeremias. Deus sabia que lá no capítulo 20, Jeremias queria desistir do ministério. Jeremias acusou Deus, que Deus iludiu ele. Jeremias disse para Deus: Deus, eu não quero mais saber de profetizar, eu não quero mais saber de exercer o ministério. Deus já conhecia antes dele ser formado no ventre. Jeremias não queria mais continuar, ele queria por fim dar cabo ao seu chamado, ao seu ministério. Mas a palavra dele era assim, a minha palavra era fogo no coração, que partia do coração e tocava-me nos meus ossos. Sabe o que Jeremias estava dizendo? A estrutura da existência humana é composta de emoção, alma, e estrutura física, ossos.
Sabe o que Jeremias está dizendo? A minha existência perdeu sentido, Deus. Eu não quero mais nada, porque eu não tenho alegria e eu estou desintegrado. Mas Deus, na boca do profeta, dizia: eu ponho um fogo dentro de você, meu profeta. Você não tem força, você está fraco, mas eu sou Deus na tua vida, que te sustento quando você não tem mais força, que te renovo quando você quer desistir, que te dou um time do meu espírito quando você está se dando por vencido. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, através dessa palavra? Ele já sabia tudo ao teu respeito. Ninguém surpreende Deus. Ou você acha que porque você teve aquela queda, ou você acredita que porque você fracassou, deslizou, se lambuzou no pecado, Deus ficou triste com você, Deus se surpreendeu com você, virou as costas, desistiu de você. Negativo. Deus já sabia tudo ao teu respeito. Ele sabia que você ia fracassar, Ele sabia que você ia desanimar, Ele já sabia que você queria desistir, mas Ele mantém a sua palavra, Ele mantém o seu propósito, Ele não desiste como nós desistimos. Deus está dizendo nesta noite: apesar das suas fraquezas, apesar das suas decepções, apesar das suas frustrações, eu sou Deus na tua vida e cumprirei a minha palavra conforme me apraz. Eu estou falando aqui com gente decepcionada, decepcionada no relacionamento, decepcionada, traída, enganada. Mas é você que Ele chamou, Ele escolheu. É você que Ele tem um propósito. Antes que você fosse formado, eu te conheci. Eu já tinha intimidade com você. Eu te chamei, você é meu, diz o Senhor. Ah, querido, se os amigos se abandonaram, se as pessoas que lhe prometeram fidelidade, se as pessoas que juraram lealdade para você te decepcionou, nesta noite estou te apresentando alguém que nunca te decepciona, que nunca te decepciona, que nunca te abandona, que nunca vai trair a tua confiança, que nunca vai te frustrar nas suas decisões. Aleluia. Eu sinto uma glória, eu sinto uma unção que, irmãos, é natural nós como seres humanos vivermos truncados, fechados por várias provações, mas o Deus que nos escolheu está conosco todos os dias, dizendo: vai firme, porque eu sou contigo, eu te envio às nações e porei na tua boca as minhas palavras. Agora note bem, ainda no versículo 5, Deus usa os dois antes aqui. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes, olha, dois antes. E antes que saísses da madre, te santifiquei e te dei às nações por profeta. Você note que Deus dá por profeta e não como sacerdote. Quando Deus tem um propósito e Deus escolhe alguém, Ele contraria todas as expectativas. Não tenha dúvida. Ele chamou esse jovem com 17 anos, 18 anos, lá na roça. Às vezes, irmãos, eu orava a Deus e lá no fundo do nosso sítio tinha um rio chamado Clementino. E eu ia para a beira daquele rio, irmãos, igual um louco por Jesus, jovem, 18 anos. E eu dizia: Senhor, se o Senhor tem um chamado para a minha vida, eu quero ver essa água aí parar. Coisa mirabolante, coisa de louco. E se ela parasse, eu acreditava que Deus tinha um chamado. Nunca parou, irmão.
Aí eu ficava indignado, por que o senhor não fez parar? Eu ia para a igreja, bicudo. Aí o pastor dizia assim: Natalino, Deus te chamou. E eu ficava bravo, não quero ouvir isso, porque a água não parou. Mas no fundo, irmão, uma vontade de pregar, uma vontade de falar, uma vontade de pôr para fora. Me lembro, irmãos, que a igrejinha que a gente ia era a última casa da cidade, e já na rua do lado de lá era uma lavoura de algodão e um barranco assim para subir. Irmãos, às vezes quando eu ia para a igreja e o pastor não me dava a oportunidade, eu ficava mordido, ficava bravo. E aí eu ficava no culto, eu tinha que pôr para fora. Eu saía da igreja, no meio do culto, eu subia, não sei como que eu trepava naquele barranco, irmão, e pregava para os pés de algodão. Em 5 minutos eu despejava tudo. Vocês estão vendo aí, seus algodão? Nunca se converteram. Irmãos, meu pai falava: vai arar, porque desde os 14 anos eu trabalhava com arado. E eu carregava uma biblinha, tinha Gideões escrito, e eu punhava no bolso a biblinha cinza e levava para a roça. E o cavalo, irmão, parava, tirava a Bíblia e ficava ali 5, 10 minutos lendo. Às vezes chorava. E o cavalo acho que pensava: uai, por que parou? E eu chorava ali. Às vezes o Zé Lombardi, que era um vizinho que nós tínhamos, me pegava chorando e eu pregando com milho. O milho, o cavalo e o Zé Lombardi escutavam minhas loucuras. E um fogo por dentro. E quando eu lia um versículo, porque era só Novo Testamento e Salmo, né? Quando eu lia, eu vou falar disso aqui se o pastor me der oportunidade. Eu vou falar disso aqui. E aí ficava: vamos. Deixa eu dizer para você, irmão, quando Deus escolhe alguém fica inquieto. A gente fica, sabe, sem paz, no bom sentido. Você fica com desejo. Há um fogo dentro do seu coração, há um fogo ebulindo na sua alma, há um fogo inquietante dentro de você. E ainda que seja difícil, mas você vai, porque é o Espírito Santo que põe o fogo dentro da tua alma. Jeremias quis desistir, mas Deus punha um fogo na sua alma. Os ossos dele estralavam e ele continuou profetizando até o fim. Eu estou contando isso porque é assim que aconteceu comigo. Tem muitos testemunhos, mas eu tenho certeza de uma coisa: quando Deus escolhe, está escolhido e ponto final. O meu pai está aí, graças a Deus, 86 anos, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, hoje é um servo de Deus. Mas naquela época meu pai bebia umas 51 assim, ó, mamando. 2 viradas ele bebia a Pirassununga. E aí muitas vezes eu chegava da roça, eu escutava meu pai discutindo com a minha mãe, ao meu respeito: manda ele rezar lá. É o que ele falava. Bravo, e eu chegava assim, escutava aquele relatório. Ixi, não dá para entrar em casa agora não. E eu ficava debaixo do porão, orando: Senhor, liberta o meu pai, liberta o meu pai, liberta o meu pai. 8 anos depois Deus libertou. Mas eu ficava triste. Mas nem essa tristeza e nem essas dificuldades apagavam o fogo de Deus no meu coração. Ei, jovem, deixa Deus inundar a tua vida com a sua graça e seu poder. Irmãos, um jovem de 18 anos, eu tinha meus amigos na escola. O que um moço de 18 anos ia fazer numa igrejinha que nem jovem não tinha, irmão? Eu queria procurar uma namorada, mas não tinha nem na igreja. E a que tinha era feia. Não está gravando não, né? Pior que está, né? Ou tiro minha palavra. Ô Jesus, dá um agafe aqui.
E eu não queria. Aí eu vim para Londrina e achei a pastora Joselina. Mas deixa eu dizer para vocês, queridos, esse tema, você foi escolhido, não veio de balde, não veio em vão. Deus deseja levantar nessa igreja jovens, homens, mulheres, para usar nesse tempo. E Deus não mudou o jeito dele, não. Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, a palavra é a mesma. Irmãos, vai fazer 30 anos esse ano que eu saí para pastorear. Mas desde a minha conversão, o pastor meu já me confiou uma congregação. Irmãos, 1h eu ia para Tamarana para pregar o evangelho, para pastorear a igreja na sexta-feira na tarde, na benção, sangue de Jesus tem poder. E o meu pai ficava bravo porque ele queria que a gente só trabalhasse, mas eu tinha que parar no meio do dia para estar 2h lá no culto em Tamarana, pegava um ônibus e ia. Uma igrejinha que parecia um paiol. Mas a gente descia no fundo daquela igrejinha, as irmãs já estavam lá lotada a igrejinha, e pregava a palavra com graça, demoniado para todo lado, a unção do Espírito Santo manifestada no meio daquele povo. Mas os desafios eram grandes, e eu não queria nem saber, só a graça, só a unção, só o poder. Deus, eis-me aqui, estou aqui, e nunca me afastei do evangelho. O que eu quero dizer com isso, não é porque eu sou bom, não, porque eu entendi que Ele me escolheu. Ele me escolheu. Ele me escolheu. Você tem convicção da escolha que Deus fez na sua vida? Estou perguntando de novo. Porque você vai ser tentado dia e noite a duvidar do teu chamado, a duvidar da escolha que Deus fez. Porque você se vê incapaz, porque se você se vê impotente, porque há muitas situações negativas que cercam e barram a tua trajetória. Ah, porque você tentou aqui, fracassou, porque você tentou ali, não conseguiu romper. Ei, preste atenção, se você está aqui, e se você congrega, e se você ora, e se você lê Bíblia, e se você quer Deus na tua vida, Deus escolheu você, e ponto final. Com ponto final, Deus escolheu. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é muito mais do que eu posso expressar. Deus escolheu você. E para encerrar, veja bem, antes da madre, eu te santifiquei, diz o Senhor. Santificar aqui é o mesmo que consagrar. E consagrar equivale a encher com a sua graça, separar, dizer, esse daí não vai ser o que ele quer, ele vai ser o que eu quero. Consagrar significa, para mim, esse é um vaso escolhido a dedo para cumprir um propósito meu. E eu estou pregando aqui, e agora já me veio uma palavra, uma revelação. Essa irmã de blusa branca aqui, fica de pé. Aleluia. Você veio orando, pedindo, Senhor, eu preciso de uma palavra. Usa, Senhor. Eu preciso de uma palavra, porque eu estou frustrada, eu estou arrasada por dentro. Eu confiei e fui decepcionada. E o Senhor está dizendo, filha, eu te escolhi. Quando apontaram para você o dedo e falaram palavras negativas, você sofreu o drama. Mas o Senhor está falando aqui nessa noite, eu te escolhi. Aleluia. E você disse, não sei se foi até para a irmã, eu preciso ouvir uma palavra de Deus, eu preciso de força. Eu sinto que não tenho força. E Deus está te dando força nesta noite. Se você crê na palavra, receba e toma posse. Toma posse na tua vida essa palavra. Ele vai tirar todos esses embaraços, esse emaranhado e essa confusão que inventaram. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória, tem que parar. Eu te dei por profeta, diz a palavra. Eu vou fechar isso aqui,
porque eu quero terminar aqui com uma palavra que o Senhor está colocando no meu coração. Não pense que escolha de Deus é garantia de viver sempre na bonança. Muito pelo contrário. A escolha que Deus faz é para você entrar no enfrentamento. É para você denunciar o pecado. É para você discordar de quem está fora da vontade de Deus. Todavia, é para você discordar com postura, com classe. É para você discordar sendo boca de Deus. Não é contenda, não é bate-boca, não é porque você jejua, não é porque você é serva de Deus que você então tem o direito de apontar o dedo e lançar juízo. Mas o profeta, o homem e a mulher que Deus escolhe, ganha as suas batalhas primeiramente no joelho, conversando com aquele que tem todo o poder, fazendo declarações proféticas acerca do que Deus ordenou, conjugando com a sua fé pessoal. Deus nesta noite está chamando a nós para um compromisso de ser boca dele nesta cidade, nesta geração. É muito bonito a gente assistir na internet e pegar os cortes mais bonitos e maravilhosos que nós queremos. Olha lá, e ficar vivendo de admiração. Nesta noite o Senhor está dizendo: pare de admirar e seja o instrumento que eu quero usar. Pare de ficar elogiando feitos na vida dos outros. Eu mesmo te chamei e desejo também fazer na tua vida o mesmo que você admira lá. É bem verdade que a gente atrai a unção que admira, mas nós não podemos ficar vivendo de admiração. Nós precisamos entrar no Santo dos Santos e dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Fica de pé. Irmãos, nesta noite estamos encerrando, mas olhe para cá. Até quando você vai ficar dizendo: eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei qual que é o meu chamado, eu não sei o que vai acontecer? Pelo amor de Deus, se você não sabe, quem é que vai saber? Pare com esse relatório. Todos nós precisamos descobrir e saber o que é que Deus tem para nós, porque senão nós mesmos poderemos declarar perdidos. Amém? Se você está dentro da igreja, congregando, mas fica tateando, sem saber o que é que Deus tem para a sua vida, o tempo todo, a vida inteira, então você realmente está perdido. E o que se faz quando nós estamos numa encruzilhada, perdidos sem saber? Ficar assistindo e admirando e ficar só ouvindo. Ah, profeta fala comigo. Não, você mesmo se coloca na posição. Entenda que Ele te chamou, te escolheu. Esse é o primeiro passo. Aceite a escolha que Deus faz da sua vida. Aceite plenamente. Não fica orando e procurando unidunité nas páginas sagradas para Deus falar com você. Vá diante dele, num bom sentido. Exige, briga como Jacó, faça como ele no Val de Jaboque, quando ele estava lá, cheio de medo, cheio de culpa, cheio de fraqueza, mas ele foi valente quando disse: eu não vou sair daqui, eu não vou deixar o Senhor, enquanto o Senhor não se revelar e falar comigo. Deus gosta de uma boa briga. Seja valente, seja ousado,
Mergulhe nas páginas sagradas e diga assim: Deus, eu quero isso aqui cumprindo na minha vida. Não é sobre o pastor, não é sobre a igreja, não é sobre o ministro de louvor, não é nada sobre ninguém, é sobre você que eu estou falando. Entra, fecha a porta do teu quarto e diga: Senhor, senta aqui, eu quero, eu preciso, eu necessito, senão eu morro. Faça como Moisés: se o Senhor não vai, como disse aqui, já foi lido aqui, então mata-me e risca o meu nome. É tudo ou nada. Acredite, você foi chamado, e dentro desse protocolo, fale com Deus e esteja no lugar onde Deus deseja você esteja.